A paz do Senhor a todo o povo, passando aqui mais uma vez para entregar o alimento espiritual, para entregar o que Deus tem colocado no meu coração. E todos os dias nós temos um encontro aqui neste canal para nos alimentar do que é bom, se alimentar da palavra do Senhor. Então, quando a gente se alimenta do que é bom, boas coisas vão acontecer. Quando nós damos ouvido à palavra do Senhor, boas coisas acontecem, porque quando a gente dá ouvido a Deus, nós sabemos que é Ele que pode transformar toda situação, seja ela qual for, por mais difícil que seja. Quando nós dá ouvido à voz de Deus, Ele coloca tudo no seu devido lugar. Então, você que não é inscrito nesse canal, já se inscreve para receber esta mensagem, este alimento. Vamos nos alimentar do que é bom todos os dias, se alimentar do alimento do nosso Pai, do nosso Deus, que é da palavra do Senhor. Vamos estar sempre conectados com o nosso Deus, com o nosso Pai, porque Ele é quem pode transformar a nossa vida. Ele é quem pode transformar a nossa família. Ele é quem nos dá a saúde. Ele é quem nos dá a prosperidade. Que prosperidade é nós ter uma vida em paz, uma vida abençoada. Viver agradecendo a Deus em todo momento, porque assim nós somos gratos ao fôlego de vida, porque o nosso fôlego de vida pertence a Deus. E Deus colocou uma mensagem no meu coração, colocou uma palavra que está no livro de Lucas, capítulo 17. E olha o que é que diz essa palavra. Lucas, capítulo 17, versículo 1. Diz assim: Disse Jesus a seus discípulos: É inevitável que venha o escândalo, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Ou seja, Jesus falando para os discípulos que é inevitável vir um escândalo. E essa palavra de Deus, essa palavra de Jesus, Jesus fala para todos nós que é inevitável o escândalo. Mas ai daquele ou daquela pessoa, daquele homem ou daquela mulher, daquela pessoa, melhor dizendo, por onde vem um escândalo. E Jesus ministrava no meu coração que muitas das vezes pessoas não têm recebido a sua bênção, não têm sido abençoadas, porque em vez de olhar para Jesus, está olhando para as coisas erradas, está olhando para aquele irmão, para aquela irmã, para aquela liderança, olhando muitas das vezes até para aquela denominação e apontando. Mas Jesus nos fala nesse versículo que é inevitável vir um escândalo. E muitas das vezes a bênção não chega até a mão daquela pessoa, porque ela fica olhando para as dificuldades, fica olhando para os erros. E quem de nós aqui na terra não temos erros? O errar é do homem, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, diz a palavra do Senhor. Então, nós sabemos que quem domina essa terra se chama Jesus Cristo. Ele é que tem o domínio de toda essa terra. Então, quando Jesus fala que é inevitável vir um escândalo, porque Deus, Ele nos conhece. Deus conhece o ser humano. Deus conhece toda a humanidade. Cada um de nós, Deus conhece, porque Deus sonda o nosso coração. Então, quando Ele fala que é inevitável vir um escândalo, é porque Ele sabe que o ser humano é falho. Mas Ele fala que ai daquele por onde venha. Porque muitas das vezes, a gente não sabe quando vai tropeçar. Quando é que a gente sabe que vai bater o pé numa pedra, num toco, que vai levar um escorregão? Quando sabe? Mas a gente não sabe. Nós somos muito pequenos, mas o nosso Deus é grande, o nosso Deus tem um domínio sobre tudo e sobre todos. Então, o que Deus tem colocado no meu coração é para falar para o povo, para todas as pessoas, é que muitas das vezes a pessoa ela tem buscado, ela tem orado e ela tem se perguntado por que não está acontecendo. Porque muitas das vezes vai olhando para o erro, em vez de olhar para o santo dos santos, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida,
olhar para aquele que pode abençoar, que pode mudar a sua vida, a sua família, aquele que pode mudar todo o rumo da sua vida, vai olhar para o erro, olhar para o ser humano. Por isso que Jesus nos fala que maldito o homem que confia no homem, ou seja, o homem é falho, o homem é falho, mas Deus não, Deus é perfeito. E quando nós vamos buscar a Deus, nós estamos nessa terra aqui para ouvir a voz de Deus, para aprender de Deus, para buscar de Deus. Se nós estamos buscando em Deus, nós não vamos ficar olhando para a dificuldade, para o erro do homem, o erro do ser humano. Porque aonde tem um ser humano, tem um erro. Nós não somos perfeitos, não existe ser humano perfeito. Essa é a vontade de Deus, que nós venha se aperfeiçoar a cada dia, a cada momento. Mas nós não somos perfeitos aqui nessa terra. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, há o erro. Mas o que Jesus fala ao meu coração é que nós venha olhar somente para Jesus Cristo, olhar para o caminho, para a verdade e a vida que se chama Jesus Cristo. Então, o homem, ele é falho. Jesus fala que é inevitável, mas nós temos que estar olhando para Jesus. Nós temos que ir à casa do Senhor, nós temos que usar as redes sociais para poder ouvir a palavra de Deus, porque nós sabemos que Deus tem o melhor para todo o povo. Deus quer o melhor para o ser humano, senão Ele não tinha vindo aqui à terra para trazer o melhor. A cada dia nós temos que estar procurando se alimentar do melhor, e o melhor se chama os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus. Isso é que vai fazer a diferença na nossa vida, na nossa família. Então, quando nós olhamos somente para o Senhor, a gente não vai ficar olhando para as dificuldades, para as tempestades, porque olhar para os erros é nós também estar olhando para os problemas que acontecem ao nosso redor, porque os nossos olhos começam a ver tanta coisa neste mundo, ouvir tanta coisa, mas nós temos que estar ouvindo mesmo, guardar mesmo no nosso coração, é os ensinamentos de Jesus, que a cada dia Ele está nos ensinando. Assim como Deus preparou este canal para que abençoar a todos nós, abençoar o povo em todos os lugares, porque as redes sociais hoje, graças a Deus, hoje muitas das pessoas têm acesso à internet, e Deus quer alimentar o povo através das redes sociais em diversas partes do mundo, e nós temos que aproveitar para se alimentar do que é bom, alimentar do que diz o Senhor Jesus, do que diz a palavra do Senhor, porque nós sabemos que Deus tirou o povo do Egito, e Deus falou para aquele povo que ele ia entrar na terra prometida, na terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Mas aquele povo, os olhos dele foram vendo muita coisa, chegou ali perto. Quando eles já estavam perto, o profeta Moisés enviou aquele povo. Enviou ali aqueles 12 espias para poder ver, e os olhos deles viram muita coisa. E eles entraram e saíram. Mas ao invés de eles guardar no coração o que Deus falou que ele ia para a terra que mana leite e mel, que aquele povo ia, para a terra que mana leite e mel. Mas ao invés deles olharem para o que Deus falou, o que Deus colocou no coração dele, o que Deus falou através de Moisés, eles ficaram olhando por o que os olhos dele viram, o que os ouvidos ouviram, e assim aquele povo que ficou, que cada 12 daquele representava a tribo que tinha milhares de pessoas. Então, em vez daquele povo que ficou, que não foi lá, que só foi os 12, olhar para o que Deus, guardar no coração, viver o que Deus falou, eles foram viver, foi o que os espias, lá os 10 negativos, estavam falando. Eles foram, não olhou o que Deus falou, eles olhou o que os olhos viram, os olhos daqueles 12 viram, e eles ouviram o que aqueles 10 negativos falou, porque 2 estavam na fé. O que estava na fé era Caleb e Josué. Eles entraram naquela terra e possuíram aquela terra. Os familiares dele foram abençoados. E o que Deus tem falado conosco, o que Deus tem colocado no meu coração, neste momento, nesta mensagem, nesta palavra do Senhor, é que Deus tem um domínio sobre tudo e sobre todos. Não tem nada nessa terra que o nosso Deus não esteja vendo. Não tem nada oculto que seja escondido ao nosso Deus. Até o nosso pensamento, até o que nós estamos pensando, Deus ele sabe. Então, em vez de nós ficar olhando para os problemas, dificuldades, dizer que aquele está errado, aquela irmã está errada, aquela liderança está errada, aquela denominação está errada, nós temos que olhar para Jesus Cristo, porque Jesus já fala que o escândalo é inevitável, mas ai daquele por onde vem escândalo. Ou seja, o que estiver acontecendo, que nossos olhos estão vendo, se aos nossos olhos estiver errado, não é conosco, isso é com Deus, porque Deus tem um domínio, Deus é quem exalta e Deus é quem abate. Deus é quem levanta e Deus é quem derruba. Deus é quem tem um domínio. Então o que Deus tem falado ao meu coração
é que muitas pessoas não têm recebido porque têm olhado para os problemas, para a dificuldade, olhando para o erro. Olhando para o erro, porque se nós for olhar para o erro, nós vamos olhar primeiramente para dentro de nós e saber que nós não somos perfeitos. O ser humano, ele é errante, o ser humano ele não é perfeito. Mas nós temos que entender que o inimigo, ele não vai perder tempo. O inimigo, ele vai querer botar ali, diante dos olhos de todas as pessoas, independente de qual seja o título, qual seja a posição, a razão social aqui nesta terra, nós sabemos que o inimigo, ele vai preparar laços. E nós temos que buscar os ensinamentos do Senhor, dar ouvido, guardar no nosso coração, porque só assim nós vamos poder nos livrar do laço maligno, porque ele vai fazer laço em todas as áreas, ele vai fazer laços em todos os lugares, e nós temos que estar atentos, guardando a palavra do Senhor, para que nós não venha tropeçar, cair, para que nós não venha se prostrar diante das coisas erradas. Nós temos que nos prostrar diante dos ensinamentos de Jesus, nós temos que nos prostrar diante da palavra do Senhor. Então vamos dar ouvido, vamos guardar a palavra do Senhor, viver, praticar, e o mais vamos entregar nas mãos do nosso Deus, porque Jesus Cristo é que é o advogado fiel, Deus é o nosso justo juiz. Então nós temos aqui saber, é que nós temos que estar olhando para os ensinos de Jesus e guardar no coração, porque nós temos que buscar a Deus. Jesus é que tem o poder de mudar a nossa vida e a nossa história. Então é isso que Deus tem colocado no meu coração, para falar para o povo dele, para alimentar o povo dele do que é bom, e dizer para o povo que se alimente da palavra do Senhor, guarda, pratica, porque isso é que vai fazer a diferença, porque nós sabemos que nessa terra não tem um ser humano perfeito, como diz a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor nos dias de Salomão: olha para a terra e não vejo nenhum justo sequer. Então nós temos aqui olhar para os ensinamentos de Deus, guardar no nosso coração, falar coisas boas, profetizar coisas boas, alimentar o povo do que é bom, os nossos familiares, nossos irmãos, por onde Deus nos enviar, nós temos que alimentar o povo, os nossos amigos, nossos familiares, as pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos que alimentar do que é bom, não ficar olhando para as dificuldades, para as tempestades, para os erros, porque muitas das vezes quando a gente fala que está tudo errado nessa terra, se nós for parar para analisar e para pensar, nós podemos estar dizendo que o nosso Deus não tem um domínio, e com certeza Ele tem um domínio sobre tudo e sobre todos, porque nada acontece se não for com a permissão do Senhor. Então vamos guardar esta mensagem, essa palavra. Você compartilha para outras pessoas, para que ela não venha ficar olhando para as dificuldades, para os problemas, porque nós sabemos que o nosso Deus é perfeito e tem um domínio sobre esta terra, sobre todas as pessoas. Deus nunca perdeu o controle de nada. Então, com nossos olhos está ouvindo, com nossos olhos está vendo, com nossos ouvidos está ouvindo, vamos entregar nas mãos do Senhor, porque nós não temos o poder de resolver, nós temos a autoridade de Deus para determinar, mas nós não podemos estar como aqueles 10 espias, que eles ficaram olhando só para as dificuldades, para os erros, para os problemas, para as dificuldades, de jeito maneira. Vamos olhar para Jesus Cristo, Ele é que é o Todo-Poderoso. Então esta é a mensagem que Deus tem colocado no meu coração. Compartilha com outras pessoas. Se você que não é inscrito nesse canal, se inscreve e abençoa outras pessoas através dessa palavra. Seja um instrumento nas mãos do Senhor nessa terra, porque Deus usa todas as pessoas. Seja esse instrumento para abençoar os seus familiares. Envia para todos os seus contatos, porque é assim que Deus vai nos honrando a cada dia, a cada momento. Compartilhe o que é bom, compartilhe as mensagens do Senhor, compartilhe a palavra de Deus. Amém? Fico todos na paz e até a próxima oportunidade, até a próxima mensagem que Deus vai nos enviar, colocar no nosso coração. E continue em espírito e em verdade, orando e buscando a Deus de todo o coração, porque isso vai mudar a sua vida e a sua história, em nome de Jesus. Fico todos na paz e até o próximo vídeo, até a próxima live, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.